Olá! As denúncias sobre as más condições de trabalho que chegam ao Ministério Público do Trabalho da 15ª Região, que abrange Campinas, somam 3.231 em 2022. Recentemente, nós tivemos, inclusive, casos de mortes por acidentes de trabalho que têm sido noticiados aqui na nossa região. No último dia 20 de março, um homem de 35 anos que morreu após a explosão de um caminhão-tanque em Sumaré. Também tivemos no mesmo dia um trabalhador de 45 anos que caiu do 16º andar de um prédio em construção. No dia 9 de março, uma cozinheira que também foi morta após uma panela de pressão explodir em uma churrascaria na cidade de Mogi de Guaçu. Esses são alguns exemplos que chegam até nós, o público leigo. Mas o que está acontecendo? Qual é a atuação das autoridades? O que o poder público pode fazer? É o que a gente vai tentar falar sobre isso aqui no Questão de Ordem de hoje, que conta com a participação, inclusive aqui da nossa região, olha, do procurador do Ministério Público do Trabalho da 15ª Região, Dr. Ronaldo Lira, e também com a vereadora Guida Calisto, do PT, que participa conosco. Lembrando que neste programa nós também convidamos o vereador Luiz Cirilo, mas que por um problema de agenda ele não pôde comparecer ao programa. Sejam todos bem-vindos. Eu vou, inclusive, começar com o senhor, doutor Ronaldo, falando um pouquinho desses números, inclusive em relação aí a esse ano. Eu recebi aqui um pouquinho antes de começar o nosso programa, eu falei aqui em 3.231 denúncias, né? Mas nós já tivemos esse ano, março nem terminou, que é o dia da gravação deste programa, e nós tivemos até o momento 1.118 denúncias. O que está acontecendo nas condições de trabalho, nos ambientes de trabalho? Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, é importante dizer que nós estamos num crescimento econômico pós-pandemia, né? Então, a reativação das indústrias, dos serviços, isso gera uma força de trabalho maior, com um maior número de horas extras, com um aumento da pressão no trabalho, com várias coisas. Esse é o elemento, né? Temos que analisar também a ausência de fiscalização. Isso é uma coisa que há décadas a gente reclama do sucateamento da fiscalização. Nós tivemos aí também reforma trabalhista recente que, de certa forma, enfraqueceu muito a atuação sindical, né? Então, juntando todos esses elementos, né, com aumento de número de pessoas trabalhando, o sucateamento da fiscalização, o enfraquecimento dos sindicatos, é uma receita que propicia tragédias, né? Uma receita que a gente olha os números, né, de uma forma crescente, e talvez a gente não entenda, o leigo não entenda o porquê disso, mas são vários elementos, né? Então, nós precisamos, para que a gente possa analisar concretamente e fazer uma reflexão. Por que isso está acontecendo? Tem que analisar passo a passo desses últimos anos. Sim, obrigada. E agora a gente vai falar com a vereadora Guida Calisto. Vereadora, a senhora que inclusive sempre em seu discurso fala sobre a questão, né, das más condições de trabalho em vários ambientes, claro que sempre mais focado, inclusive, nas questões do serviço público aqui da cidade de Campinas, mas quando a gente fala hoje de forma geral e apresenta números como 2022, 3.231 denúncias e nem em 3 meses, 1.118, como a senhora observa todo esse movimento de que cada vez mais o trabalho parece que está mais sucateado o trabalho e, como agora o doutor Ronaldo colocou também, até a fiscalização? Bom, olá Mirna, olá doutor Ronaldo Lira, um prazer estar aqui com vocês. Principalmente quero saudar também quem está assistindo esse Questão de Ordem. E agradecer, né, mais uma vez a oportunidade da gente estar aqui debatendo as questões tão importantes da cidade. Eu gostaria até de acrescentar mais um elemento, né, na fala do doutor Ronaldo, que foi bastante importante, sobre essa receita, né, por que a gente, nesse exato momento, se encontra com uma condição dessa. Bom, ele falou sobre a reforma
trabalhista, que de fato foi algo que venderam, né, para a população, que seria a salvação, que teria mais emprego, que enfim, né, que iria melhorar muito as condições, o emprego, o acesso ao emprego. E a gente não viu isso, né, assim, não teve, já estamos aí há quase 5 anos, né, de reforma, né, e até esse momento não teve, né, nenhum saldo positivo com relação a toda a argumentação e defesa que se teve para poder implementar esse projeto, mas eu gostaria também de adicionar, dentro do campo do sucateamento, do desmonte do serviço público, principalmente, eu gostaria de adicionar a questão que foi a extinção do Ministério do Trabalho, né? No último governo, né, do governo passado federal, ele extinguiu esse ministério, e a gente sabe que com a extinção desse ministério, do ponto de vista da fiscalização, né, doutor, ficou muito prejudicado. E veja, a gente, às vezes até a gente brinca, reclama, né, com os procuradores, olha, vocês não estão fiscalizando, mas a gente sabe também as condições que eles estão. Então a gente não tem servidor para fiscalizar, a gente não tem quem faça as denúncias, né, para poder garantir uma fiscalização efetiva. E aí só vai, é a receita da tragédia mesmo, né? Só vai aumentando, ampliando a questão da fiscalização. Então, eu acho que o que está acontecendo hoje, esses números, eles não acontecem de agora, bum, aconteceu nesse exato momento, mas é um resultado desse sucateamento. Quando a gente fala, olha, desmontar serviço público vai atingir a população como um todo, tá aí o resultado, né? Desmontou o Ministério do Trabalho, não se tem concurso público para fiscalizar, para quem faça essa fiscalização, e aí quem sofre é o trabalhador. Aqui em Campinas, no município, a gente tem o Sereste, né, que faz, né, doutor, a fiscalização. E a gente vê o quanto ainda se tem a fazer, por mais que o Sereste tenha uma equipe lá que tenta dar conta, é uma demanda gigantesca, que a gente poderia, talvez, atenuar, por exemplo, se a gente tivesse todos os centros de saúde, todos os médicos que atendem a população no atendimento, na atenção básica, que ele pudesse também ser um fiscalizador, apontar, né, doenças que têm conexão com o trabalho ou também acidente de trabalho. Então, quer dizer, é algo que a gente tem que fazer, não é pouca coisa, mas reestruturar esses espaços de fiscalização, né, é extremamente importante para que a gente possa também, além de todos os elementos, né, sindicatos, enfim, de todos esses outros elementos que o doutor apontou, a questão da fiscalização, a questão do fortalecimento desses espaços, desses agentes que possam fiscalizar, é extremamente importante. Agora, doutor, a gente falou aí nesse universo de mais de 3.000 denúncias, 1.396 são, por exemplo, em relação a salário, benefícios, jornada de trabalho, fundo de garantia, o registro em carteira, estabilidade, entre outras questões. Esses números, quando a gente fala, eles refletem diretamente a reforma trabalhista? Não necessariamente, porque essas verbas trabalhistas já existiam, né? A reforma trabalhista suprimiu alguns direitos, mudou a forma do processo judicial tramitar, mudou a forma do sindicato arrecadar as receitas sindicais, né? Então houve uma reforma grande, né? Com pouca discussão até, né? E como a vereadora disse, isso veio como uma panaceia para gerar emprego, que não aconteceu, né? Mas enfim, a reforma eu acho que agravou a condição do trabalhador, né? E por outro lado, havia uma expectativa do mundo empresarial de que isso fosse melhorar a parte tributária deles, a parte de despesas, né? E consequentemente, geraria mais recursos para gerar mais emprego. Mas, na verdade, isso não aconteceu, né? Na verdade, isso ajudou a precarizar o mundo do trabalho. Por exemplo, os trabalhadores rurais são pessoas que recebem baixos salários. Extinguiram, por exemplo, as horas de itinerário, as horas em itinere, que é uma coisa assim que a pessoa ficava lá 1 hora para ir, 1 hora para voltar na fazenda, recebia um valor, às vezes até menos, porque era acordado na convenção coletiva, e isso foi eliminado, né? Por exemplo, então aquela pessoa que era pobre vai ficar mais pobre. Sim. Então houve aí até um realocamento de classe social em algumas categorias, então de modo que
Ninguém pensa quando faz isso, mas há um reflexo natural no consumo. Então as cidades ficam mais pobres quando tem maior precarização. Isso reflete no todo, porque as pessoas vão comprar menos, não vão comprar carro, não vão financiar imóvel. Então é uma reação em cadeia. Então assim, é importante dizer que o mundo do trabalho não é um mundo estanque do resto da sociedade, faz parte. Sim. O trabalho é fundamental, por isso que a vereadora enfatizou tanto a importância que foi para a classe trabalhadora a extinção do Ministério do Trabalho, porque ele foi reativado, né? Porque ele foi realocado para o Ministério da Saúde, da Fazenda, e depois ele retomou e agora está com um ministro novo. Então, assim, precisamos discutir isso, né? Precisamos refletir sobre vários aspectos do mundo do trabalho. Quando a gente fala desses aspectos, difícil a gente não mencionar. Não sei, o senhor que vai poder nos dizer aqui na nossa região se há alguns casos, mas nós temos casos no Sul, casos em Minas Gerais, por exemplo, tem se falado muito isso e noticiado, inclusive na grande imprensa, denúncias de trabalho análogo à escravidão. Na nossa região, o que o Ministério Público tem recebido também esse tipo de denúncia? Como tem sido a atuação? O trabalho escravo na maioria das vezes, invisível. Às vezes a gente pode ter uma vizinha que tem uma trabalhadora doméstica escravizada há décadas e ninguém sabe. Então, por que ninguém denuncia? Porque quando a gente fala de trabalho escravo, nós não vamos ter uma pessoa presa literalmente na chave ou algemada, não é isso. Mas é a condição que a pessoa se encontra, muitas vezes, que não tem documento, que está lá morando há 50 anos, que não tem salário, que ela... E apareceu muito recentemente, eu estou dando o exemplo do trabalho escravo doméstico, Sim. Porque são os casos emblemáticos que a mídia apontou no último ano até. Sim. De pessoas que, por exemplo, famílias pobres que deram uma criança de 12, 13 anos para viver numa casa de uma família melhor para ser ajudada. E esse ser ajudada, na verdade, é explorada. Por quê? Não coloca na escola, não paga salário e fica lá a vida inteira, né? Refém daquela condição, porque ela não tem para onde ir, não tem documento muitas vezes e não tem dinheiro para poder ter autonomia e falar, vou embora daqui. E vai ficando nessa situação, trabalhando décadas e décadas, a pessoa fica idosa, né? Está numa condição análoga de escravo, como você falou, só que todo mundo acha, e até um termo pejorativo que existe hoje, ela é meio da família. Não é meio da família. Sabe? Ela é uma trabalhadora explorada e a gente tem resgatado. E eu estou dando um exemplo clássico, tá? Que tem aparecido muito, mas assim, a nossa região, já fizemos resgates aqui na região do polo de costura, ali na Americana, Santa Bárbara, esses instalados bolivianos, fiz vários trabalhos ali, com oficinas de bolivianos, várias vezes. Eu fiz trabalho rural aqui na região, nós fizemos na construção civil, e agora que, evidentemente, teve esse caso do Sul, foi emblemático, porque são grandes empresas, né, da vitivinicultura, que produz vinhos bem conhecidos, um escândalo, né? Sim. Mas, assim, o trabalho escravo sempre existiu no Brasil. Sim, mas quando, por exemplo, no caso dessas grandes empresas, ou até, por exemplo, grandes empresas açucareiras, que a gente teve também, né? Uhum. Isso o Ministério Público entende, claro que depois vai discutir-se até num outro âmbito, mas no primeiro momento o Ministério Público entende que a empresa contratante, ela também, na visão de vocês, ela é tão responsável como quem contratou aquele trabalhador diretamente? Hoje a gente defende que a cadeia produtiva tem que responder. Então você nunca pode comprar um produto sem saber de onde vem. Você não pode querer imaginar que um preço vil, um preço bem inferior a um preço de mercado, tem uma boa procedência. Isso pode ser ou de um produto de furto ou roubo, ou pode ser de trabalho escravo. E é por isso que as grandes empresas, com a responsabilidade social que deveria ter, eles têm que ficar atentos de onde vem a matéria-prima, de onde vem todos os produtos que vão para a prateleira do consumo, né? E a mão de obra entra nisso como uma peça importante para nós. Porque nós estamos num país que é capitalista, mas é um capitalismo socioambiental. Ou seja, a gente tem que cuidar das pessoas, tem que cuidar do meio ambiente prioritariamente, né? Então, a exploração econômica é natural. Ninguém está falando o contrário, mas a gente tem que fazer uma exploração responsável.
e fazer uma exploração responsável, cuidar do meio ambiente e cuidar das pessoas. Isso é fundamental. Agora, vereadora, a senhora citou, por exemplo, a importância que seria, né, a rede municipal de saúde ter esse olhar também e o médico, por exemplo, acabar sendo também um agente fiscalizador. Por outro lado, também, os dois inclusive mencionaram a questão da reforma trabalhista e tudo mais. Eu digo agora uma afirmação porque eu tenho um relato de pessoas, por exemplo, que trabalham, precisa do SUS, vai no postinho, trabalha num lugar, olha, eu estou com muita dor no braço, porque eu faço um movimento repetitivo, olha, a gente vai te encaminhar, você vai fazer lá algumas fisioterapias, mas eu não vou colocar o CID, porque senão depois você não arruma outro trabalho. Inclusive médico dizendo isso para pacientes. Então, como que a gente consegue... E o paciente, é claro, ele fala, capaz que quando eu melhorar, e se eu precisar de novo trabalhar numa padaria, no mercado, num açougue, se eu tiver esse CID, eu não arrumo mais emprego nessa área, talvez eu não saiba fazer outra coisa. É uma equação que talvez não fecha. Como que a gente consegue pensar nisso? Bom, essa é uma questão que realmente ela é recorrente, ela acontece muito. O trabalhador fica muito dependente dessa situação, né? Fica com medo, inclusive. E aí, inclusive, gostaria até de dar um dado que eu já fiz uma fala aqui no parlamento sobre a situação dos trabalhadores que são auxiliar do DICEM. DICEM é Divisão de Cemitérios. Sim. Aqui em Campinas, Sim. por exemplo, lá nos Amarais, eu fui lá fazer uma diligência lá, visitar lá o cemitério a pedido de um servidor, e lá foi constatado, inclusive com a planilha de horários, tudo, que eles trabalham 12 dias seguidos para depois poder ter um dia de folga. Então, quer dizer, se isso não for trabalho extenuante, né? Trabalho intenso, eu não sei o que é, né? O trabalho daquele trabalhador que vai fazer o quê? O que ele vai fazer? Embora também seja trabalho, enfim, sentado debaixo de um ar-condicionado, no computador, também é cansativo, mas a gente está falando de trabalhadores que vão trabalhar debaixo de sol, de chuva, fazendo vala, cavando buraco para poder... É o tempo inteiro, né? São trabalhadores que na época da pandemia não puderam fazer trabalho remoto, não tiveram... Trabalharam ainda mais. Pelo contrário, tiveram que fazer muito mais vala para poder enterrar os corpos naquele período tão difícil que a gente passou. Então, veja, esse trabalhador, com certeza, assim, se ele continuar nessa situação, nessa rotina, ele vai ser é óbvio que ele vai daqui pouquíssimo tempo apresentar várias doenças, inclusive essa mesmo, né, assim, de LER, enfim, né, doenças do próprio corpo físico por conta do trabalho braçal que ele executa. Então, mas se a gente tivesse pelo menos uma rede no SUS fortalecida, sabe, porque, veja, se o trabalhador, ele adquiriu aquela doença, se ela tem conexão, né, se ela tem nexo com o trabalho que ele executa, isso pode ser também um elemento para proteger ele, né, no local de trabalho, na sua atividade. Então, veja, se nós tivéssemos uma rede tanto de saúde, uma sensibilidade, porque eu vejo também que é uma questão, sabe, Mirna, doutor Ronaldo, é uma questão, a gente vê um distanciamento muito grande dos médicos, principalmente de atendimento básico. Não, muitos do centro de saúde não, que são muito parceiros, que conhecem a população, mas por conta dessa rotina e próprio também das UPAs, que são terceirizados, que são médicos, a equipe de enfermagem, tudo terceirizado, que não tem muito vínculo com a população, acontece muito esse distanciamento, não para poder fazer um atendimento adequado, verificar se essa doença que ele apresenta, se essa lesão que ele apresenta tem nexo com a atividade que ele ocupa, porque aí vai fazendo laudos, vai produzindo documentos para proteger esse trabalhador. E aí a gente precisa garantir uma sensibilidade desses profissionais da área médica, da saúde. A gente precisa ter uma sensibilidade com essas pessoas. Inclusive, é até uma pauta que
que me estimula bastante, até por isso que eu fiquei bastante contente quando a Mirna me convidou para vir falar sobre isso, porque a gente quer estabelecer uma agenda, e aí eu já peço ajuda para o Dr. Ronaldo, Claro. que está aqui, porque é assim, a gente já vai pedindo ajuda para todo mundo. Para dialogar com o poder público, para que tenha essa sensibilidade, fortalecer esse atendimento e que esse trabalhador ele não venha ter tanto medo, né? E por outro lado, a gente também precisa criar também formas, campanhas, não sei, para falar para o empresário que se ele não investe, né, em segurança, em normas, ele também vai ser prejudicado, porque o trabalhador, se tiver que afastar, os 15 primeiros dias é ele que paga, né, doutor? Sim. É ele que paga, Sim. né? Isso sobrecarrega também o SUS, sobrecarrega a Previdência, se ele tiver que se afastar. Então, quer dizer, a gente precisa ampliar essa discussão para que a gente tenha uma intensa campanha de conscientização, tanto do trabalhador, dos seus deveres e direitos, mas também do empresário, para poder investir em segurança, enfim, e fortalecer principalmente a rede básica de saúde do ponto de vista dos direitos, né, e que ele possa ser um sensibilizador, um agente sensibilizador dessas causas, tanto de dialogar com esse trabalhador dos seus direitos, mas também dele apontar, dele, né, trazer ali todos os elementos do que causou aquela situação, ou de acidente, ou de doença ocupacional. A gente, inclusive, mencionou aqui alguns casos noticiados recentemente em relação a mortes no ambiente de trabalho, né? Quando a gente fala dessas questões, e o que a gente pode pensar? Olha, claro que cada caso vai ter a sua investigação e tudo mais, mas de forma geral, o que dá para perceber? As pessoas, elas estão... não, eu aceito trabalhar numa condição que talvez eu não tenha todos os requisitos de segurança, os equipamentos de segurança, ou é um mau treinamento. E nesse ponto, mesmo que, né, a empresa diga, olha, eu entreguei os EPIs, se a pessoa não usou, já não é um problema meu ou não. Estando no ambiente de trabalho, é sim um problema da empresa. Sem dúvida. O empregador é legalmente responsável pela gestão da saúde e segurança. Então, a mera entrega de EPIs, isso é uma coisa muito pobre, mesmo porque o EPI ele só deve ser fornecido após esgotar todas as outras formas de prevenção. Então, a gente tem substituição de material cancerígeno, tóxico, químico, a gente tem proteções coletivas, tem várias outras coisas para eliminar os riscos do ambiente de trabalho, para depois chegar no EPI. Claro que vai ter várias atividades que tem que usar EPI. Pessoal de hospital, você não tem como eliminar fungos e bactérias e outros agentes biológicos sem o EPI. Então tem que usar EPI. Na construção civil, há o risco lá de queda, então tem que usar capacete. Mas, como eu digo, o EPI ele tem que entrar no último elo da prevenção. Mas, por exemplo, doutor, o senhor citou o hospital. Tá. Se o hospital tem que usar determinado EPI, aquele funcionário fala, eu não quero usar isso. Cabe ao superior dele fazer com que ele exigir que se utilize, ele não pode falar, tá bom, então deixa desse jeito. Sim, a obrigação do empregador é fornecer e fiscalizar o uso. A obrigação do empregador. Se o trabalhador se recusar, ele pode ser punido. Pode ser punido com advertência, pensão, até demitido. Tá. Agora, o que eu tenho visto na prática não é o trabalhador que é resistente a usar. Mesmo porque, num ambiente onde todo mundo usa, você não vai pegar um único trabalhador que não usa. Geralmente, ou é todo mundo que usa, ou as pessoas não usam. Então, essa gestão do trabalho, cabe fazer a prevenção dos acidentes e doenças, cabe ao empregador. Ele que tem que conscientizar, ele tem que fazer palestra, ele tem que colocar o pessoal da CIPA em ação, ele tem que colocar o engenheiro, o técnico de segurança, o médico do trabalho, para atuar coletivamente no ambiente para que as pessoas se sintam protegidas. E agora, quando você falou que as pessoas acabam se submetendo a esse tipo de coisa, isso acaba gerando um acidente, o trabalhador é leigo, o trabalhador não conhece os riscos, quem tem que levantar risco são os profissionais treinados para tantos engenheiros, e ele que vai ter que falar o que vai acontecer naquele ambiente. Né? Então, a gente está falando muito em EPI, mas
A gente fala em exaustão nos ambientes fabris, a gente fala em proteções coletivas das máquinas, a gente fala de uma série de outras coisas, né? Então, hoje a gente tem uma normativa muito boa. A nossa legislação brasileira em prevenção de acidentes é muito rica, né? E vale lembrar que nós estamos entrando no Abril Verde, que é o mês de prevenção mundial de acidentes do trabalho, né? E infelizmente, todos os anos a gente só fala de números, não fala de evolução, não fala de... Nós avançamos aí para isso, aquilo. Enfim, é uma discussão intensa, um debate muito... Eu acho importante a gente reforçar, por mais que a gente pense que todo mundo sabe, no que exatamente o Ministério Público do Trabalho pode atuar, doutor? Sim. Bom, nós temos um elo de prevenção de acidentes de doenças e fraudes, etc., né? Então, a Constituição tem um rol de direitos que são linkados com a CLT e convenções coletivas, que têm agentes próprios para fazer a proteção trabalhista para que esses direitos sejam efetivados, né? Nós temos os sindicatos, nós temos o Ministério do Trabalho, nós temos o Sereste, como a vereadora falou, e faço um parênteses aqui, Sereste pertence ao Ministério da Saúde e, em última análise, às secretarias, né? Então, a gente chama Vigilância Sanitária e Saúde do Trabalhador. A Vigilância da Saúde do Trabalhador é feita pelo pessoal da Secretaria de Saúde, tá? E aí o foco é prevenção de acidentes e doenças. Então nós temos, falei, sindicato, a fiscalização, o Sereste e o Ministério Público. O Ministério Público não é um agente fiscalizador propriamente dito. A gente foca em grandes causas. A gente foca claro, em grandes violações de direitos humanos, como a exploração do trabalho escravo, a exploração do trabalho infantil, as questões de discriminação, a inclusão de pessoas com deficiência, a inclusão de pessoas negras no mercado de trabalho. Nós trabalhamos com direitos humanos. Nós não dirimimos, nós não analisamos pequenos conflitos. Tem um trabalhador que não está recebendo hora extra, tem um trabalhador que está sem a carteira de trabalho assinada. Então, essas são questões que devem ser resolvidas pelo sindicato, pelo Ministério do Trabalho. O Ministério Público, ele atua em casos que normalmente ninguém vai atuar. Um sindicato, muitas vezes, ele não tem um corpo, como nós temos, de peritos para analisar uma contaminação ambiental. Ele não tem peritos, sei lá, de qualquer ordem para analisar uma grande fraude de terceirização, ou uma grande fraude de pejotização, ou essas questões de uberização, trabalho de plataforma. São questões extremamente técnicas e complexas. E aí entra o especialista. E aí entra o procurador com todo o seu aparato para instaurar o inquérito. O único que tem prerrogativa de instaurar o inquérito, fazer uma investigação administrativa para dizer eu vou processar a empresa, eu vou propor um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, somos nós. Então, assim, dentro desse universo, na 15ª, como você citou, nós temos 599 municípios. Nossa. Que é a jurisdição do Tribunal de Campinas. Nossa. O TRT de Campinas, ele abrange 599 municípios do interior de São Paulo e do litoral norte. Então, assim, nós temos muita coisa para fazer. Então, nós fracionamos aí o que é de competência de um sindicato, do Sereste, do Ministério do Trabalho e nossa. Sim. Para a vereadora, quando a gente fala nesses direitos, a senhora cita, inclusive, falou já, que deu alguns exemplos do uso da fala no parlamento, e a senhora, inclusive, hoje é a presidente da Comissão de Educação, também aqui da Câmara Municipal de Campinas, uma área que, inclusive, nós já tivemos assim, um movimento que, inclusive, creio que naquele momento a senhora estava aqui, a senhora que já trabalhou como a gente chama de monitora de alunos, né? A gente teve um grande movimento de monitoras aqui na Câmara Municipal também. Quando a gente pensa nesses direitos, e hoje a senhora tem um cargo, né, eletivo, está aqui, como que é estar agora do lado de cá, sendo que de outras vezes a senhora já sentiu as dores dos trabalhadores que vão a uma casa como a Câmara Municipal de Campinas também pleitear os seus direitos? Bom, a gente às vezes dá um pouco de frustração, né? Foi saber que a gente tenta se empenhar tanto, mas a gente sabe que tem vários entraves legais e políticos que dificultam bastante a gente tocar aquela bandeira, mas a gente não pode desistir. Acho que você deve estar falando também daquele assunto das
trabalhadoras da limpeza, né, que ficaram sem salário. Teve uma denúncia que chegou para nós, doutor, naquele momento, inclusive, estava tendo uma troca da empresa que ia trabalhar. A próxima empresa iria terceirizada, isso, iria assumir o posto e ela estava oferecendo a remuneração, uma jornada de 4 horas diárias, né? R$400 e outra jornada de 6 horas, R$600 para essas trabalhadoras. Sim. E essas trabalhadoras são assim, são para a maioria mulheres, negras, periféricas, que elas já ganham um salário mínimo, sabe? Assim, quando chegou essa denúncia para a gente, deu assim, um desespero, né? De colocar mais precarização na vida dessas pessoas. Então, assim, aquilo foi bastante revoltante e a gente foi para cima. E depois a empresa voltou atrás, disse que não, queria manter a convenção coletiva anterior da empresa anterior, o contrato anterior, né, a remuneração. Isso para a gente, assim, eu fico contente por conta dessa denúncia a gente ter conseguido, de uma certa forma, mobilizar essas trabalhadoras que foram para cima e elas lutaram e elas conquistaram, mas a gente sabe que ainda é muito pouco, sabe, doutor? É muito pouco. Outra coisa que me dá também bastante, eu fico pensando, por exemplo, eu estava olhando os dados do Sereste por esses dias, e olha lá que o maior índice de denúncia de acidente, né, de anotação de acidente, acontece com trabalhadores que são substâncias toxicológicas, né, química. Mas assim, aí eles relatam que não é indústria química, são trabalhadores que estão muito na área de saúde. Aí, doutor, eu fico pensando, eu falei assim, nossa, o município é o maior empregador de área de saúde, acho eu, né? Lógico que eu não tenho esses dados, mas acho que é um dos maiores, porque ó, ele tem pelo menos 5 UPA, fora o Hospital Marigatti, né? E fora os centros de saúde, são 67 centros de saúde que nós temos na cidade inteira. Então, quer dizer, e eu tô falando dos grandes hospitais, tô falando de UPA, então quer dizer, o maior empregador de serviço de saúde. Ou seja, o acidente está acontecendo aonde, esses acidentes? Porque é onde mais acontece acidente. Aonde que está acontecendo? E quem que fiscaliza, né? A gente tem que fiscalizar enquanto vereador, vereadora. Nós temos que fiscalizar. Mas é isso, é uma cidade complexa, muito grande, com muitos problemas, mas a gente tem que fiscalizar para poder dar minimamente uma resposta. Porque senão os problemas só vão aumentar, as questões só vão se ampliar, e a gente vai continuar tendo essa condição, que, como você disse, o exemplo daquela trabalhadora, né, que faleceu com a panela de pressão. Olha só a condição daquela mulher. Era uma mulher, né, nordestina, tinha acabado de chegar aqui com 2 ou 3 filhos, sem condição de emprego, numa situação vulnerável de precariedade. Vai trabalhar, pega qualquer coisa porque está desesperada, precisa comer, está desesperada, né? E aí perde a vida. Olha só. Com quem vai ficar seus filhos? Em que situação vai ficar essas crianças? Sabe? Então, e aí por isso que eu defendo, sabe, Mir, no serviço público, principalmente servidor público, porque vai ser o fiscal, vai ser o promotor, vai ser, né, o servidor público fortalecido, com autonomia e independência para poder atuar, para poder fiscalizar. Então, enfim, é muita coisa que a gente tem que fazer. Por isso que às vezes eu fico um pouco desesperada, porque é tanta coisa para ser feito para poder dar uma resposta efetiva, né? Então, às vezes, dá uma certa alegria, mas dá muita frustração por ver tanta coisa acontecendo e a gente com poucas pernas, né, doutor, para poder atuar. Doutor, quando a gente fala, inclusive, nesse exemplo que a vereadora lembrou, esse é um dos efeitos também do que o senhor disse lá no começo, esse trabalho pós-pandemia, que as pessoas também tivemos, inclusive tem números nacionais da questão do empobrecimento do brasileiro, e aí essa oportunidade de trabalho, ela passa a ser, digamos que talvez a única oportunidade de trabalho. Sem dúvida, o trabalhador ele precisa comer, então ele submete a qualquer tipo de trabalho que vai dar uma remuneração, né? Se é precarizado ou não, isso para ele não importa, porque ele precisa comprar o leite do filho dele, né? Então, assim, muitas e muitas vezes a gente vê até empregadores pobres também, empregadores que produzem no fundo do quintal, né, e gerando até exploração de trabalho infantil, muitas vezes. Tem muitas cidades aqui na 15ª que ainda exploram o trabalho infantil e que, infelizmente, ainda é sublimado por boa parte da população dizendo que a criança pode trabalhar para não virar bandido, né?
Isso aí é uma discriminação de pobre, né? Porque é lugar de criança da escola, todo mundo sabe disso, né? E agora com a reforma da Previdência, a gente vai ter que trabalhar muitos anos para aposentar, então a gente não precisa trabalhar precocemente, nem pode, legalmente nem pode, né? Então assim, a análise do trabalho é complexa, né? Porque nós passeamos por vários temas aqui, né? Mas a questão da saúde me toca profundamente, porque eu estudo prevenção de acidente há muitos anos. E eu digo para vocês que a maior parte dos acidentes, inclusive os graves e fatais, poderiam ter sido evitados, mas as pessoas negligenciam, vão deixando para arrumar amanhã, e vão deixando para depois de amanhã, e acontece o acidente fatal. Eu várias vezes presidi audiências em que o empregador falou, mas nunca aconteceu nada na minha fábrica, esse foi o primeiro acidente fatal. E eu falo, mas não era para acontecer nunca. E talvez você contou com a sorte, porque poderia ter acontecido há 5 anos atrás, e por uma obra do acaso não aconteceu, aconteceu agora. Mas a gente vai analisar tecnicamente os acidentes, muitas vezes, na maioria das vezes, esses acidentes poderiam ser evitados, sabe? E aí entra aí, a gente fala muito aqui dos órgãos de fiscalização, mas antes dos órgãos de fiscalização tomarem iniciativa, vale lembrar que é obrigação, em primeiro lugar, de quem emprega. Então, se a gente tivesse num país sério, não precisava ter tanta fiscalização. Os próprios empregadores cumpririam a legislação e teriam um número bem reduzido de exploração econômica. Apesar da reforma, nós temos uma lei. Eu estou dizendo porque quando a gente trabalha outros temas, as pessoas falam, a lei é linda, mas no papel muita coisa ainda tem que funcionar. Isso acontece também com as nossas leis trabalhistas? Não, totalmente. Como eu disse, aqui a legislação de saúde e segurança é ótima. O problema é efetivá-la, porque os empregadores, não estou generalizando, evidentemente, eu estou falando daqueles em que não seguem a lei. Tá? Esses aí, infelizmente, conta com a sorte. E a sorte é uma loteria. Um dia vai acontecer um acidente grave e fatal. Porque assim, você perguntar para mim, o que você já viu de coisas graves? Eu já vi criança perder o olho, eu já vi adolescente perder a mão, eu já vi trabalhador várias vezes morrer por coisas banais, sabe? Porque chega tudo no Ministério Público, né? Esse tipo de denúncia. Já vi acidentes coletivos, de cair meia dúzia do andaime. Nós tivemos aquele acidente lá na Bahia, que caíram várias pessoas de um elevador numa obra, sabe? Como eu disse aqui, isso aí podia ser evitado? A gente poderia. Se as pessoas tivessem um pouco mais de responsabilidade. E vou dizer mais, se a gente der uma volta em Campinas aqui, não vai demorar a gente encontrar um trabalhador pendurado numa escada, num andaime sem proteção, trabalhando na fiação elétrica de uma forma amadora, né? Então, assim, basta andar na rua. O trabalho infantil aumentou muito pós-pandemia. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Eu lembro que, inclusive, nós fizemos aqui o acompanhamento de um trabalho que foi feito aqui do Ministério Público, TRT e tudo mais. Campinas tinha feito uma parceria justamente para a questão da erradicação do trabalho infantil na nossa cidade. Como que isso está hoje? Então, tem caminhado, está caminhando. Agora, a gente precisa ser vigilante. Não pode ter um trabalho hoje, a semana que vem, para sempre, né? Então, Campinas tem um serviço de abordagem de rua, tem os conselhos tutelares, tem aí a fiscalização, com todas essas questões que eu coloquei, sucateada, com pouca gente e com muita atividade, né? E aí a gente vai caminhando com falhas, né? Porque o fiscal do trabalho devia estar, se existisse um número razoável e suficiente, deveria estar vendo isso. Deveria estar constatando. Agora, a gente tem conversado com o pessoal dos conselhos tutelares, que também conversa com o pessoal que faz a abordagem de rua, para que a gente possa evitar isso. Mas o trabalho infantil é o reflexo da pobreza. Sabe? Eu vou perguntar para os dois, a gente sabe a resposta, mas eu acho que é importante a gente reforçar essa resposta. Falando em Campinas, a gente tem visto muitas famílias, às vezes, nos semáforos, né? E sempre vem a mãe, muitas vezes a criança com aquela balinha, com aquela coisa. Isso é trabalho infantil. Claro, com certeza. Criança não pode estar envolvida em nenhum tipo de exploração econômica. E a mãe, mesmo que seja na mendicância, está pedindo dinheiro, não pode usar uma criança, um bebê, naquela condição, sabe? Aquilo é extremamente grave, porque a criança tem que estar num ambiente seguro.
Isso é fundamental. O ambiente Entregar seguro, panfleto. não pode, isso é trabalho. Né? O ambiente seguro de criança, em casa, na creche ou na escola, não tem outro lugar. Não tem outro lugar. Agora, quando a gente pensa nesse contexto, Guida, dá uma super preocupação também, né? Dá muita preocupação. E a gente, é isso, a gente nesse momento que a gente está, né, da conjuntura, esse agravamento das condições econômicas, né, da situação do empobrecimento, do subemprego, Sim. Isso dá um desespero. E aí você vê as duas coisas, você vê tanto idoso também, Sim. né, pessoas idosas que já deveriam estar numa situação de um pouco mais de dignidade, de segurança, né, nas suas casas, né, convivendo com dignidade a sua velhice, a gente não vê, e a gente vê as crianças, e principalmente famílias, né, é isso. Imigrantes, né? Imigrantes principalmente, aí vem com aquela plaquinha, né? Venezuelanos. Enfim, aí usa, né, toda essa questão ideológica também, da Venezuela, Sim, e aí ficam estimulando. Enfim, é muito complicado, e a gente precisava ter uma rede, sabe, municipal mesmo, de acolhimento, de fiscalização disso, né, do ponto de vista da assistência social. Se vê isso no semáforo, imediatamente ter algum canal de denúncia para que vá algum agente. O doutor falou que tem, né, esses agentes de rua que fazem isso, mas ainda é muito pouco, e a gente vira e mexe, encontra isso no semáforo. Gente, a gente não pode fechar os olhos para isso, não pode, porque ali é uma situação muito grave, e é um reflexo mesmo de uma questão social gravíssima, de uma doença social que vai ter resultado muito prejudicial para a nossa saúde, para a nossa infância, para os nossos adolescentes, para as nossas crianças, e como o doutor bem disse, trabalho infantil é isso, é reflexo de pobreza, de racismo, é isso. Qual, então, doutor, é a diferença do trabalho infantil e da aprendizagem, que inclusive é prevista em lei? Sim. A aprendizagem não é exploração econômica, a aprendizagem é um contrato especial em que visa profissionalização. A aprendizagem tem previsão a partir dos 14 anos. Então, é um misto de educação, é um curso profissionalizante com atividade prática. A atividade prática que a gente enxerga como trabalho, mas é a execução daquilo que está linkado com o curso. Sim. Né? Então, a aprendizagem a partir dos 14 anos. Trabalho só pode ter início aos 16 anos de idade. O registro em carteira, o trabalho formal, em atividades que não sejam noturna, perigosa, insalubre, penosa. Então, o adolescente pode trabalhar no escritório, pode trabalhar em coisas que não haja risco para a sua saúde, nem para a sua segurança. Né? Então, qualquer trabalho diferente disso é exploração de trabalho infantil. Né? A aprendizagem é um recurso paliativo para que a gente possa tirar a criança do trabalho infantil, tirar a criança da rua, tirar de uma situação de pobreza, né? E é importante, porque muitos dos aprendizes, eles são contratados depois desse curso, né? Que é um contrato de 2 anos. Às vezes não consegue, volta, mas ele vai estar um adolescente melhor, porque ele já tem um certificado de um curso profissionalizante. Está mais preparado, né? Sim. Não, e na aprendizagem, eu acho que o adolescente, e muitas vezes o adolescente que vai para a aprendizagem é o adolescente pobre, né? Começa daí. E muitas vezes ele precisa de alguém para orientá-lo em várias questões, né? Até questões pessoais. Então isso é importante para a vida dele. Sim, e quando a gente pensa, inclusive, saindo um pouco desse universo do trabalho infantil, vamos falar um pouquinho. O senhor citou a questão da terceirização. Uhum. Como que o Ministério Público tem atuado junto ao que muitas vezes a gente fala que é até a quarteirização do trabalho. Isso também tem tido o olhar do Ministério Público? A quarteirização, ou quinta ou sexta, ilimitado hoje, é a cadeia de produção. O mais importante de tudo isso é que, seja lá onde ele estiver, o trabalhador tenha os direitos respeitados. Que ele tenha um ambiente seguro, em que ele possa, evidentemente, estar assim, livre dos riscos, que ele possa, evidentemente, ter aí acesso ao seu sindicato, ao judiciário, né? Porque muitas vezes, no final da cadeia de produção, nós vamos encontrar trabalho escravo.
Então, por isso que nós precisamos analisar tudo isso para entender como que esse produto, como que esse serviço está sendo executado. Mas aí não cabe, não entra na questão do que foi permitido pela reforma trabalhista, como, por exemplo, a pejotização? Sim, a terceirização foi legalizada, mas de uma forma não ilimitada. Você não pode ter fraude, você não pode ter alguns elementos que a gente fala, não, essa terceirização não pode. A pejotização é a mesma coisa. Você não pode pejotizar qualquer coisa, sabe? A história da pejotização, ou seja, a pessoa se transformar, um grupo de pessoas se transformar em uma pessoa jurídica, isso tem que ser real. A pessoa tem que ser um profissional liberal, ela efetivamente não pode ter subordinação. Você não pode pejotizar uma secretária, você não pode pejotizar um trabalhador braçal ou um trabalhador da indústria. Isso é fraude. Você pode pejotizar, vou dar um exemplo, um analista de sistema que tem 10 clientes, que trabalha às vezes, fora do país, sabe? Isso é completamente diferente. Porque o trabalhador normal, o trabalhador, que seja o maior número de trabalhadores brasileiros, tem que ser seletista. Né? Porque a grande massa ganha até 2 salários mínimos. Você não vai falar com uma pessoa que ganha esse valor, empresário. Isso é fraude. Né? Então a gente tem que analisar os casos concretos e dar uma roupagem jurídica para cada caso. Aproveitando então que a vereadora Guida está aqui, e hoje a vereadora, a gente não pode esquecer que isso era do Partido dos Trabalhadores, o partido que está aí à frente do governo federal. Quando a gente pensa nesse contexto de direito do trabalhador e de tudo mais, o que hoje vocês têm conversado em relação, por exemplo, à pejotização, a, de certa forma, pensar em resguardar esses direitos, né? E, por outro lado, também os empresários acabam reclamando de que um funcionário seletista ele acaba custando o dobro, o triplo, por tantos impostos que precisam ser recolhidos. Como que a senhora analisa essa questão macro? Bom, eu tento analisar, bom, a gente analisa, né, isso, bom, primeiro dizer que a gente está num governo que não é totalmente nosso, né, é um governo aí que tem vários partidos, vários grupos, enfim, e as coligações que têm posições, para falar a verdade, eu estou até ficando um pouco mais, assim, fiquei até um pouco mais contente pelas próprias posições do presidente Lula de não ceder tanto para o mercado, ceder tanto para os empresários. Mas eu acho que, assim, não é porque a gente está no governo que o presidente Lula, como eu disse, como a doutora aqui também acabou de dizer, as coligações, os grupos, eles acabam forçando muito para poder disputar. É um governo que eu entendo que é um governo em disputa. Então, eu entendo que não dá para a gente ficar acomodado. Eu acho que a gente tem que promover muito esse debate na sociedade, debater, sim, o meu posicionamento individual e que é vinculado também a muitos petistas, a muitos companheiras e companheiros, e a gente entende que teria que revogar a reforma trabalhista. Essa reforma foi totalmente nociva para os trabalhadores. Eu me posiciono dessa forma. É óbvio que o que o governo vai fazer eu não sei, a gente, né, sabe que ali é um campo de disputa muito grande, mas eu entendo isso. Eu entendo também que nós, os trabalhadores, as trabalhadoras, a gente precisa estar nas ruas, precisamos estar no local de trabalho, no local de moradia, no local de estudo, fomentando esse debate, né? Até porque, veja, os empresários, eles reclamam bastante, mas quando a gente vai ver né, a economia, na pandemia mesmo, teve dados aí que os caras foram muito bem, obrigado, entendeu? Lucraram muito, inclusive, com o trabalho remoto, porque no trabalho remoto os trabalhadores acabaram ampliando a sua jornada e reduziu os custos da empresa em muita coisa. Então, assim, o risco da atividade é do empregador, né? E aí, ficar com essa conversa de que é caro, a gente está vendo as pessoas passando fome, né? A gente está vendo subemprego, a gente está vendo empregos informais aí para poder sobreviver. Então, eu entendo que a gente tem condição, sim, de melhorar as condições de trabalho, os direitos, de ampliar, ou pelo menos de retomar o que era. E o que era não era tão maravilhoso assim, não, mas a gente tenta retomar no patamar mínimo do que era. A gente sabe que não vai conseguir, porque nada volta a ser como era, mas a forma como que está hoje, eu entendo, Mirna, que está muito ruim para os trabalhadores,
para as trabalhadoras, a situação econômica das pessoas. A gente está numa situação ainda de vulnerabilidade. Tem dados que falam que ampliou o emprego, mas que tipo de emprego? É esse emprego precarizado. Gostei muito da fala quando o doutor falou assim, o trabalho aprendiz é um trabalho paliativo. É isso, porque o doutor depois também falou, quem vai fazer contrato de aprendizagem é pobre, é filho pobre, porque os filhos ricos, né, da classe trabalhadora média alta, ele está estudando, ele está se capacitando. Tá? Ele não vai ter esse enfrentamento tão grave iniciante de carreira, que é aquele trabalho precarizado. Isso sempre fica para os filhos dos pobres. Então, é isso, eu gostei bastante dessa fala para a gente poder demarcar. Então, por mais, por exemplo, o trabalho de aprendizagem é uma coisa que já existe há bastante tempo. Eu, particularmente, né, se eu for falar mesmo a minha opinião, eu acho ruim e péssimo. Mas, se for pelo menos tem um marco aí, né, legal, que dá para a gente poder administrar. Sim. Agora, o que está colocado hoje é exploração, sem direito nenhum, é acidente, é mutilação. É isso que o doutor já está acostumado bastante de presenciar na sua vida, né, cotidiana, né? Porque se a gente tivesse a escola em período integral, não teria aprendizagem. A criança e adolescente estaria ligado a atividades educacionais, lúdicas, esportivas, artísticas, etc. Como acontece nos outros países. Sim. O país envolvido, Estados Unidos e Europa, o adolescente ele consegue fazer a aprendizagem no período de férias. Então, no período de férias ele vai para a aprendizagem. O resto do ano é educação. Maciçamente educação, até a universidade. Sim, agora quando a vereadora lembrou algo muito importante, que inclusive quando a gente fala aí com os, né, operadores do direito, é algo que vem causando muitas questões, o trabalho remoto. Sim. Como ficou a atuação do Ministério Público do Trabalho quando a gente fala nesse tema, doutor? Então, é uma coisa que algumas coisas que aconteceram na pandemia anteciparam discussões de décadas, né? Sim. Então, vejam como o mundo da informática evoluiu tão rápido, em tão pouco tempo, né? A gente jamais imaginaria fazer uma consulta por videoconferência. E hoje é uma coisa que existe, né? Inclusive, hospitais de referência faz, por exemplo, a primeira consulta presencial, o retorno, muitas vezes, remotamente, e isso funciona perfeitamente. Bom, o trabalho remoto, a gente precisa analisar caso a caso. Eu acho que tem caso que deu muito certo e tem caso que, assim, não funciona, não é? Então, por exemplo, trabalhador braçal da indústria, não tem como fazer trabalho remoto, nunca teve, né? Mas o pessoal intelectual, pessoal que trabalha no judiciário, pessoal que trabalha no jornalismo, pessoal que trabalha, depende do jornalismo, né? Redator de texto, por exemplo, mas em algumas... Programa não dá para gravar. Não. A pessoa da publicidade, tem da informática, várias categorias, é possível fazer trabalho remoto. Agora, isso é uma coisa muito nova, sabe? Os sindicatos ainda estão discutindo. Tem um lado bom, né? Nós vamos ter menos poluição de veículos na rua, menos pessoas no transporte público. Então, assim, tem um lado positivo, tem outro lado da pessoa estar em casa, convivendo com a família e não ter aquele trabalho naquele horário determinado. De certa forma, o brasileiro não estava preparado para isso. Não, ninguém estava. Embora já existia algumas pessoas fazendo trabalho remoto antes da pandemia, né? Isso só decomplicou, vamos dizer assim, né? Sim. Mas eu acho que tem que analisar caso a caso. Tem caso que deu certo, tem caso que as empresas voltaram a... Eu ouvi falar de empresas que devolveram os prédios, então economizando os aluguéis. E empresas também que começaram a usar esse dinheiro, inclusive no exterior, ajudar a pagar o aluguel do trabalhador, ajudar a pagar uma conta de internet. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter... E aí, o que eu vou falar agora vale para tudo, tá? Eu sou muito a favor de diálogo social. Quando a gente fala de reforma, que foi feita de uma forma rápida, com uma forma talvez que não teve diálogo, eu acho que, antes a gente até falar de reformar, de bate-pronto, fazer comissões tripartite, das duas categorias, profissional e trabalhadores, junto com o governo, ouvir a sociedade civil para que a gente possa regulamentar as coisas que não estão boas, sabe? Porque se houve essa reforma abrupta, é que tinha reclamações do outro lado, que alguma coisa não estava andando muito bem. Agora, também não é possível fazer mudanças radicais
de tantos assuntos como aconteceu em 10 meses, sabe? Isso não é democrático. Então, assim, eu sou muito a favor de diálogo social, porque nós estamos colocando aqui muitas tragédias sociais que aconteceram aqui na nossa região e etc. Mas a gente tem bons exemplos, a gente tem boas práticas que poderiam ser replicadas em outras categorias. Então, por isso que é importante estabelecer comissões, seja em qualquer lugar, tá? Talvez na Câmara dos Vereadores, deputados, até chegar em Brasília, para que a gente possa depurar alguns assuntos, para ver o que pode ser melhorado, e aí vão surgindo ideias. Eu acho que a história da política é isso, né? E, inclusive, eu toco num outro assunto importante, quando a gente fala de cidade como um todo, políticas públicas. As políticas públicas, que as pessoas nem sabem muitas vezes como funciona e como pode resolver uma série de questões sociais, uma série de problemas que a gente fala, tem que fiscalizar, tem que ir atrás. Não, às vezes políticas públicas vai lá e acolhe isso e resolve o problema. Agora, depende de vontade política. Sim. Por isso que é fundamental o trabalho da Câmara, alinhado aí com parceiros, ouvir as pessoas, sabe? Por exemplo, quando a gente fala, isso é um debate que nós ouvimos sempre aqui, a habitação e o trabalho em locais descentralizados. Sim. Isso é uma política pública que, de certa forma, ela melhora as relações de trabalho, por exemplo. Então, política pública é um oceano aberto, não é? Então, a gente tem que ser criativo para que a gente possa estabelecer ideias para aquela localidade. Às vezes, uma política pública que dá certo aqui não dá certo em outro estado, não dá certo em outra região do país, né? Então, é muito particular. Agora, claro, a gente pode falar de políticas públicas no município, no estado e no Brasil inteiro. Agora, um exemplo clássico de política pública, os programas do PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que a gente pode fazer bolsa para as famílias que são pobres e que colocam seus filhos ou no semáforo ou qualquer outra atividade para arrumar um pouquinho de dinheiro para ajudar aquela mãe que muitas vezes solteira, com vários filhos, e que realmente estão passando fome. O que a gente tem que fazer? Acolhimento da família. Não é tirar a criança do farol, só isso. Isso não funciona. O que a gente tem que fazer? Colocar em programa social. Sim. Porque muitas vezes está fora, às vezes, de um programa social que vai resolver aquele problema. Então, muitas vezes, eu falo, o trabalho infantil, a gente não vai acabar com fiscalização, a gente vai acabar com política pública, sabe? Acolhimento das famílias. Porque, de fato, né, a gente sabe o custo, a inflação como que está no Brasil, o custo da cesta básica, e as pessoas precisam de um apoio. Às vezes precisa do Estado, né? O Estado serve para isso. Sabe? Quando a gente fala, todo mundo reclama da carga tributária, é para que o Estado tenha fontes, tenha orçamento suficiente para distribuir também, né? Se a distribuição é errada ou não, cabe a nós, eleitores e parlamentares, a colocar essas coisas na mesa, né? Do Poder Executivo e pedir e reclamar. Sim, Guida. E para você, como que é essa questão do ponto de vista de políticas públicas municipais? Eu defendo reformas estruturantes, que são coisas mais aprofundadas, mas eu acho que nesse contexto, nesse momento, eu acho que o doutor apresenta um ponto bastante importante sobre essa questão das políticas públicas, e é o que a gente tenta fazer aqui a todo momento, né? Apresentar propostas. A todo momento a gente está tentando dialogar junto ao executivo sobre isso, né? Então, por exemplo, né, assim, dar um exemplo, acho que a gente apresentou um projeto para que os ACS, que são os agentes comunitários de saúde, tivesse o passe, mas porque eles têm passe para trabalhar, porque são aqueles profissionais que vão até as casas, né? Visitar, para ver se tem água parada, né? Criador, e visitar também famílias que estão em situação de vulnerabilidade, de violência, enfim, violência doméstica, enfim. E a gente apresentou a questão desse agente para que ele, quando tivesse em exercício, ele pudesse ter passe livre. Por quê? Porque muitos deles, inclusive, têm várias situações. Às vezes o passe não funciona, às vezes a passagem não cai, né? Não é reembolsado no prazo,
ou então eles andam muito a pé também, e aí acabam porque o ônibus demora, o sistema de transporte da cidade é doído, é ruim, e aí demora, então eles preferem ir a pé, aí acumulam aquela passagem, não utiliza e perde. E aí Sim, o poder sim. público já pagou para a empresa, Sim. já pagou e perde aquele. Entendi. Então, assim, a gente apresentou isso. Então, é algo muito incipiente, é muito específico, né? É algo específico. Mas eu entendo, sim, que as políticas públicas, elas são muito importantes. E política pública, como ele disse, de transferência de renda. Porque, veja, como o doutor falou, você vai tirar esse menino do semáforo, às vezes é o trabalho dele que está garantindo tomar um copo de leite e comer um prato de comida à noite. Aí você vai tirar e vai falar o quê? Morra de fome? Ele não vai morrer de fome, a família não vai. Sim. A família vai procurar formas. E aí tem formas muito piores, às vezes, né? Até de exploração da criança. Sim. Isso é muito sério. Ou seja, tem que tirar, mas tem que acolher a família. Tem que acolher. Com programas sociais. E aí as pessoas falam, e tem programas sociais, gente, ninguém quer ganhar... A turma fala, ficar dando bolsa. Gente, ninguém quer ficar ganhando R$100, gente. Vamos parar com isso. Se a gente dá bolsa, dá capacitação, dá formação, como o doutor falou, dá condições daquelas... A gente tem aqui, Campinas, Instituto Federal, né, que tem cursos ali profissionalizantes, assim... Que, inclusive, às vezes nem preenche todas as vagas. Nem preenche as vagas. Tem cursos lá, doutor, de telecomunicações, que faz com que o trabalhador, a pessoa aprenda a ser aqueles caras de cabeamento de internet e tal. Aquilo ali, a gente rodou, aonde a gente vai tem esse profissional, tem um mercado aí para ser preenchido, assim, tem cursos ali muito bons, maravilhosos, mas, por exemplo, a gente tem uma dificuldade no transporte público. Eu venho todo dia recebendo informação que alunos que são egressos do EJA, Ensino de Jovens e Adultos, vão fazer esses cursos no Instituto Federal, tem dificuldade com transporte público, com passe escolar. Então, assim, se a gente não tem essas políticas funcionando, a gente impede, mais uma vez, essa pessoa que já está excluída, que já está marginalizada, a gente impede mais uma vez ela de sair daquela situação vulnerável que ela se encontra. Por isso que é importante levar isso para a periferia. Exatamente. Levar os cursos, levar a arte, educação. E o Instituto Federal está lá na periferia, mas mesmo assim, é uma periferia grande. O doutor conhece Campo Grande, muito né? Grande, muito é perto grande. Lá, enfim, de onde muito o doutor costuma... né? Sim. Do lado, ao lado ali da Pirelli, né? Sim. E os ônibus, a maioria dos ônibus passam na John Boy do Lopo. Então, veja, nós temos situações de mulheres, né? Mulheres casadas, que os seus maridos têm uma dificuldade de entender que essa mulher pode continuar estudando, pode, né? E aí ela já recebe essa resistência em casa. Para que estudar? Aquela coisa. Aí ela tem que andar um tantão, assim, muito, né? Uma extensão grande. No trajeto da John Boy até o Instituto, porque o ônibus não passa no horário, é uma loucura. Aí ela passa perigo, porque as ruas de Campinas são escuras, é um outro detalhe, a gente tem um problema sério com a iluminação pública, as mulheres passam perigo na rua. Aí, veja, essa mulher aqui em casa, o marido fica, para que você vai estudar? Para que isso aqui? Aí ela vai enfrentar todo esse perigo, ela desiste. Aí o ciclo continua de violência, de precariedade, sabe? Então, essa questão da política pública, a gente pensar, esse trabalhador, esse cidadão como um todo. É esse cidadão que precisa da saúde, do transporte, da educação, das condições de trajeto, de segurança. Essa cidade é nossa. Essa cidade não pode ser somente de um setor. É de todo mundo. Então, a gente precisa ter essas políticas públicas funcionando bem. Tá certo? Então, olha, gente, eu agradeço a participação de vocês. O nosso tempo, infelizmente, acabou, mas foi muito legal esse bate-papo aqui. Se sintam convidados para um próximo Questão de Ordem e a gente fica por aqui. Muito obrigada. A gente que agradece. Obrigado, agradeço também. E você que nos assiste, você pode entrar lá no youtube.com/TV Câmara Campinas, lá tem toda a playlist de vários temas que nós discutimos aqui no Questão de Ordem. Até um próximo programa.